Shalom, shalom, meus irmãos. A paz do Senhor, nosso Jesus Cristo, né? Para todos vocês. Bem, eu fiz 2 vídeos aí anteriormente, né? Falando sobre o meu ponto de vista sobre o que seria uma geração, que na minha opinião é de 100 anos. Então, quando Deus ele diz a Abraão que a descendência dele seria cativa por 400 anos no Egito, e que a 4ª geração sairia do Egito, ou seja, 400 dividido por 4 dá 100. Então, na minha opinião, uma geração não é de 70 ou 80 anos, mesmo porque nós já estamos chegando nos 80 anos da criação do Estado de Israel. A figueira floresceu. E fiz um vídeo também aí falando sobre as 10 virgens e falando sobre a preparação das virgens prudentes que tinham azeite suficiente para a possibilidade da demora do noivo. As nécias não se prepararam para essa possibilidade. Então a minha recomendação naquele vídeo foi que os irmãos se preparassem para a possibilidade de sim, de Jesus Cristo ele vir depois do período da tribulação, né? Da última semana de Daniel. Eu, como pós-tribulacionista, já estou começando a me preparar. Já tenho minha mochila, umas faquinhas, uns canivetes, um kit de sobrevivência de primeiros socorros, né? Uma bota para caminhada. Ainda faltam outras cositas mais, mas eu chego lá, com fé em Deus. Acredito que dê tempo. Bem, mas nesse vídeo eu gostaria de poder falar sobre a minha percepção sobre o que seria a marca da besta, tá? Bem, Satanás desde o início, né, ele sempre quis ter o trono, né, acima do trono de Deus. Ele queria ser o próprio Deus, ele queria ser acima de nosso Deus, né, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Elohim de Israel, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando Jesus ele faz o jejum de 40 dias no deserto, Satanás leva ele a um determinado local e ali faz 3 tentações. Pede para que ele transforme pedras em pães. Depois pede para que ele se jogue do pináculo do templo, que seria a parte mais alta do templo de Jerusalém. E depois ele mostra todos os reinos do mundo daquela época e pede para que Jesus se proste diante dele, porque se ele fizesse aquilo, todos os reinos da terra seriam dados a ele. Afinal de contas, todos os reinos da terra foi dado a Satanás pelo próprio Deus quando o homem caiu. Nós conhecemos essa história, não é verdade? E aí, Jesus ele não se prostra, porque ele diz que está escrito que só ao Senhor, seu Deus, adorarás. Então, Satanás ele sai, né, da presença de Cristo. E Cristo depois é atendido, né, alimentado pelos anjos do céu. Bem, percebam que Satanás ele quer ser maior do que Deus. Depois ele pede adoração ao próprio Cristo, né, a Jesus. Jesus nega. Bem, vai chegar um dia que Satanás vai fazer também essa proposta a um homem na terra. E esse homem vai aceitar a proposta de Satanás. Então, Satanás vai governar o mundo através desse homem, que nós, cristãos, reconhecemos, né, e reconheceremos ele como o anticristo, o anti-Mashiach, o anti-Deus, porque ele próprio vai querer adoração como se fosse Deus. E aqueles que não o adorarem como Deus, né, serão mortos, decapitados. Assim como César, que era considerado Deus na terra, faziam com cristãos naquela época, da primeira igreja. Então Satanás, através do anticristo,
né, do homem que vai aceitar a adoração a Satanás para que domine sobre todo mundo, ele vai pedir adoração a toda a humanidade, ou pelo menos as nações que ele estiver reinando sobre a face da terra, porque ele não vai reinar sobre toda a face da terra. Afinal de contas, a própria Bíblia diz que ele faz guerra contra as outras nações que não aceitarem o seu domínio, né? Então, aqueles que não aceitarem a adoração a Satanás serão mortos e decapitados. Então, na minha humilde opinião, a marca da besta é a adoração a Satanás. Entendeu? A adoração a Satanás é a marca da besta. E aqueles que adorarem a besta terá o seu nome apagado do livro da vida. Sim, mas e o comprar e o vender? Pronto. Nós estamos vendo o sistema sendo montado, né? Controle social, controle da mídia, controle financeiro e por aí vai. Então, o primeiro passo para que você possa comprar ou vender é justamente você adorar Satanás. Então, o primeiro passo da marca da besta, a primeira marca, o selo, é a adoração a ele, ao anticristo. E através dele, né, você só vai poder comprar ou vender se adorar a Satanás, como se fosse Deus ou o próprio Deus. E aí é que muitos depois, né, vão cair na real, principalmente os judeus. Os judeus vão reconhecer, nesse período aí, que ele não é o Mashiach. Mas muitos irão acabar cedendo, né, à adoração, porque não conhecem a palavra de Deus. E muitos vão cair. Sério. Inclusive alguns cristãos que não vão suportar. Porque não estão preparados, né? Não se prepararam para essa possibilidade de sair dos grandes centros. E aí vão negar. Por isso que Jesus diz, né, em suas palavras, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso também está escrito nas cartas, né, lá do Apocalipse, nas 7 cartas. Aquele que perseverar até o fim, né, aquele que não me negar, aquele que não desistir, aquele que perseverar, esse será salvo. Então, o primeiro passo para a implantação do governo do anticristo é a adoração a ele. E depois vem um sistema de controle dele. Aí o sistema de controle pode ser, sim, a conta digital, chip, implante cerebral, né? E o que nós ouvimos falar muito aí na internet aí sobre o que está ocorrendo no mundo inteiro. Então a gente ouve falar sobre o que está ocorrendo no mundo: implantação de moeda digital, Pix, conta digital, acesso a pagamento através de microchip, através de celular. Eu mesmo pago algumas coisas através dos cartões que eu tenho programado no meu celular, não é? Eu tenho um cartão magnético, eu tenho conta digital também em banco. Mas a marca da besta ainda não está aí, ou seja, a adoração a Satanás, o anticristo, ele não se manifestou ainda. Ele já está entre nós? Não sei. Quem sabe é Deus. Mas nós devemos estar preparados. Então, enquanto nós pudermos comprar e vender, principalmente comprar, como eu já falei em vídeo anterior, vamos nos prepararmos. Vamos comprar a nossa mochila de sobrevivência, a nossa faca de sobrevivência, um canivete, para poder fazer fogo, montar um kit de primeiros socorros, um kit de pesca. Aprenda a fazer fogo. Coloque os filhos de vocês num grupo de escoteiro que tem na sua cidade. Ah, mas na minha cidade não tem grupo de escoteiro. Tem uma igreja adventista do 7º dia.
E nessa igreja adventista do sétimo dia existe um grupo de pioneiros, eu acho que é pioneiro o nome que eles dão, aqueles jovens que se reúnem, principalmente dia de sábado, para poder fazer acampamento, né? Eles fazem praticamente tudo que um escoteiro faz. E eles aceitam, né, esses grupos de desbravadores. Pronto, lembrei o nome, desbravadores. Na sua cidade, então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, coloque seu filho para participar do grupo de desbravadores. Você não precisa nem dizer ao seu filho porque é que você está botando ele lá. Ou diga, principalmente se ele for mais entendido sobre a palavra de Deus, sobre esses acontecimentos do fim do mundo. Então, coloque seu filho no grupo de desbravadores aí na sua cidade, onde você mora, já que não tem um grupo de escoteiro. E você, dirigente de igreja, de congregação, monte um grupo de desbravadores na sua congregação, ensine os seus afiliados, né, os seus congregados a fazer fogo, fazer barraca, sobrevivência. Existem alguns cursos, inclusive, livros que falam sobre isso. Prepare a sua igreja para o que está por vir, tá bom? É a minha opinião, a minha sugestão para todos vocês, irmãos em Cristo Jesus, que se preparem sempre para o pior, tá bom? Eu vou finalizando por aqui. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.